Gente, hoje a gente vai falar sobre crase primeiro, sobre o uso da crase. Vamos lá, então. Mas o que que é a crase? A crase é quando tem a preposição. Lembra que eu pedi para vocês pegarem a ficha de classe de palavra? Para vocês, se vocês não lembrarem de alguma coisa, para vocês consultarem a lista de classe de palavra. O que que é preposição, o que que é artigo. Mas a preposição, só retomando, é quando você usa uma palavra para unir duas ideias, assim como a conjunção une duas palavras. E o artigo é o que define o substantivo, tanto o gênero quanto ele ser definido ou indefinido. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Não fui à luta da Ana. Esse a tem uma crase. Por quê? Porque não fui a de preposição de ir a algum lugar, mas a luta como artigo antes de luta para definir o substantivo luta da Ana. Se a gente colocar no masculino o artigo, olha como fica. Não fui ao duelo da Ana. A gente tem a preposição a, que une a palavra fui e duelo, de ir ao duelo, e o artigo o. Só que quando esse artigo é feminino, para não ficar não fui à luta da Ana, a gente utiliza a crase, que é para indicar que tem uma preposição e um artigo aglutinados, certo? Vocês estão vendo os slides, né? Sim. Sim. Ah, então tá bom. Então essa é a crase. É quando tem a aglutinação, a junção de uma preposição com um artigo feminino. A preposição a com o artigo feminino a. Assim como ao, ficaria a. Mas para não ficar a gente sinaliza com a crase e une essa preposição com esse artigo. Mas quando que é a crase? Essa é a regra geral de quando há crase. Tem outras regras também sobre a crase. Por exemplo, diante de nomes de lugares que admitem o artigo a. Voltou à Bahia nas férias. Mas como assim, lugares que admitem o artigo a? Olha aqui a dica para vocês saberem se o lugar admite a preposição a, o artigo a ou não. Quem vai a, volta da crase a. Vamos supor, quando eu digo vou à Bahia, quando eu digo que eu vou voltar, eu falo volto da Bahia. Agora, quando eu digo que eu vou a Paris e eu digo que eu volto da Paris? Não, eu volto de Paris. Então, quem vai a e volta de, crase para quê? Então, vocês sempre mudam para o volta. Volta da ou volta de. Se for volta de, não tem crase. Se for volta da, tem crase. Aqui, como no exemplo que eu coloquei aqui. Voltou, foi, né? Vamos trocar por foi. Foi à Bahia nas férias. Voltou da Bahia. Então, quando ele foi, vai ter crase. Vou a Paris. Volto de Paris. Então, não tem crase se vou a. Certo? Outra regrinha. Antes da palavra distância, quando especificada, fique à distância de 10 metros. Outra dica. Se você consegue trocar por preciso da distância de 10 metros, por preciso da, é porque tem crase. Fique à distância de 10 metros. Preciso da distância de 10 metros. Agora, vamos supor. Mantenha a distância. A gente pode trocar por precisa de distância? Pode. Precisa da distância? Não. Então, aqui é a mesma regra que a gente usou aqui, do da e do de. Se eu preciso da,
é porque eu vou ter a crase. Se eu preciso de, é porque eu não vou ter a crase, certo? Por que isso? Porque o da é a aglutinação de de mais a. Então já indica que tem a preposição aqui. Então sempre que a gente puder trocar por da, é porque tem crase. Se a gente trocar por de, é porque não tem crase, porque não tem a preposição a. Outra regra. Pronome demonstrativo aquele. Não assisti àquele filme. Nesse caso, por que que tem a crase? Porque é a aglutinação do pronome demonstrativo aquele mais a preposição a. Não assisti a aquele filme. Não assisti a aquele filme. Então a gente coloca a crase na primeira letra de aquele, no a, porque é a aglutinação da preposição a mais aquele. Não assisti a aquele filme. Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, a gente indica que tem crase na primeira letrinha de aquele. Indicação de horas. Sempre vai ter crase. Saio às 18 horas. Venho às 16 horas. Sempre quando a gente indica a hora, leva crase. Expressão à moda de. Por exemplo, bife à milanesa. Algo que é a moda de algo. Sempre leva crase também. Outra regrinha. Locuções adverbiais femininas. Tempo, modo e lugar. Sairemos. O que é locução adverbial? A locução adverbial é quando a gente especifica algo do verbo. Por exemplo, sairemos à noite. Sairemos quando? À noite. Então, é quando a gente vai sair. Leva crase, que é uma locução adverbial feminina. Ele saiu, por que feminina? Porque é à noite, não é o dia, vamos supor, é uma palavra feminina à noite. Ele saiu às pressas. Também leva crase, porque é uma locução adverbial de como ele saiu, do modo como ele saiu, uma locução adverbial de modo feminina, porque pressas é uma palavra feminina. Ele saiu às pressas. Bia, então toda vez que eu for indicar alguma condição, eu coloco a crase nesse sentido. Peraí que cortou, você pode repetir? Voltar. Toda vez que eu tiver uma condição, assim, sair, ir, voltar, algo assim, eu uso a crase, então. Quando tiver o quê? Uma condição de ir, voltar, algo assim. Não exatamente. É que aqui nos exemplos tá tendo bastante ir e voltar. Mas, ó, vamos voltar aqui nesse exemplo de vou a Paris. Vou a Paris não leva crase. Por quê? Entendeu? Porque quando a gente... Vamos usar a regrinha aqui de vai a, volta da, crase a. Eu não volto da Paris, eu volto de Paris. Sim, aí eu uso a regra, né? Eu comparo se encaixa e se põe a crase. Isso. Então não é porque vai ou ir que vai ter crase. A gente tem que ver se tem a preposição e o artigo ao mesmo tempo. Mas vamos voltar aqui para as locuções adverbiais. Vire à esquerda. Vire, lugar, esquerda. Então, uma locução adverbial de lugar feminina, porque esquerda é uma palavra feminina. Então, vai ter crase, vire à esquerda. Ou então, quando a gente usa as expressões, a medida de, a proporção de, por exemplo, ficamos mais sábios à medida que envelhecemos.
quando a gente usa a expressão à medida que, ela leva a crase, ou a expressão à proporção que. Dúvidas sobre quando há crase? Posso voltar em alguma das regras. Então, vou prosseguir. Quando não há crase. Vamos para os casos agora que não há crase, diante de palavras masculinas, porque vamos lembrar, crase é a aglutinação da preposição com o artigo. Então, se o artigo é masculino, como a gente viu aqui no primeiro caso, ó, quando o artigo é masculino, fica ao. Então, não tem os dois as para a gente juntar. Então, não tem por que a gente colocar a crase. Vamos lá. Então, diante de palavras masculinas, não tem crase. Não vendemos a prazo. Aqui a gente só tem a preposição a, mas a gente não tem o artigo masculino o. Prazo é uma palavra masculina, o prazo. Fica ao prazo? Não, fica a prazo, porque é só apenas a preposição, entendeu? Então, diante de uma palavra masculina, a gente não usa crase. Então, a crase só vem antes de palavras femininas. Não existe crase entre palavras repetidas, por exemplo, cara a cara, dia a dia, não existe. Antes de artigos indefinidos, vou pedir a uma amiga. A crase só vem antes de artigos definidos, femininos. Artigo definido feminino a. Não existe crase quando tem o a mais um plural. Ou seja, não vou a festas desse tipo. A gente tem a preposição a mais uma palavra no plural, festas. Então, não tem crase. Antes de plural também não tem crase. Diante de pronomes indefinidos, o que é um pronome indefinido? Ninguém, alguma. Ela não pertence a ninguém. Antes de pronome indefinido, ninguém, não coloca crase. Ou diante de verbos. Começou a chover. Quem começa, começa a alguma coisa. Preposição. Mas não tem, antes do verbo, não existe o artigo a. Então, não tem por que ter aglutinação do artigo com a preposição. É apenas a preposição. Todos esses casos que eu mostrei agora que não há crase, é apenas a preposição a, ó. Não vendemos a prazo, cara a cara, vou pedir a uma amiga. Não tem o artigo feminino depois para a gente fazer a aglutinação e virar uma crase, certo? Quando não há crase também, hora não determinada. Antes de hora determinada, por exemplo, o cinema é às 20 horas. Vai ter crase. Agora, a hora não determinada não vai ter crase. Por exemplo, o restaurante fica a 2 horas daqui. A 2 horas não é uma hora determinada, não é um horário marcado. Então, não vai ter crase. Tem também casos em que a crase é optativa. Vamos lá para esses casos. Por exemplo, diante de pronomes possessivos femininos. Por exemplo, o que é um pronome possessivo? Meu, minha, nosso. Feminino seria minha, né? Minhas. Então, diante de pronomes possessivos femininos, a crase é optativa. Só devo satisfação à minha mãe. Esse. Professora, se fosse, por exemplo, vou pedir a minha amiga, seria crase? Vou pedir a. Tem Minha crase. amiga. Porque é o pronome
quer dizer, crase optativa, né? Porque vem antes do pronome possessivo feminino minha. O que manda aqui é o pronome possessivo minha. Entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigada. Imagina. Então, antes do pronome possessivo feminino, por exemplo, minha, minhas, nossa, a crase é optativa. Outro caso. Diante de nomes de mulheres. Pedi um favor à Mariana. Aí a gente teria aglutinação, no caso da crase, da preposição a com o artigo a referido à Mariana, né? Mas esse artigo nem necessariamente ocorre. Não é obrigatório esse artigo. Então a gente pode deixar só a preposição a, ou a gente pode indicar a crase, demonstrando que o artigo está sendo empregado. Pedir um favor à Mariana, ou seja, diante de nomes de mulheres, a crase é optativa. A crase é optativa também, depois da palavra até. Fomos até a praça. Fomos até a igreja. Mas depois da palavra até, apenas quando depois do a é uma palavra feminina também, porque vamos supor, fui até o mercado. Aí, por exemplo, muda para o, e aí a gente, né, nem pensa em crase. Mas fomos até a praça, fomos até a igreja, fui até a escola. Todos esses casos, a crase é optativa. Ó, atenção, como que a crase muda o sentido da palavra. Vou dar um exemplo aqui. O amor bate à porta e tudo é festa. Quando a gente coloca crase, significa que o amor bate na porta. O amor está batendo na porta como se ele pedisse para entrar, entende? Então, o amor bate em alguma coisa, bate à porta e tudo é festa. Agora, se eu digo o amor bate à porta, sem crase, significa que o amor bateu a porta no sentido de fechar a porta. No sentido de bater a porta para fechar a porta, não no sentido de bater para pedir para entrar. O amor bate a porta e nada resta. Então, veja bem como se a gente colocar crase ou não colocar crase pode mudar o sentido da nossa oração. Esse foi o primeiro assunto de hoje. Alguma dúvida sobre a crase? Não. Também não. Deixa eu colocar aqui então. Para o segundo assunto de hoje. O uso de porquê. Vamos lá. Existem 4 usos do porquê. A gente vai especificar eles na aula de hoje. Primeiro é o porquê separado e sem acento. Esse primeiro porquê é quando for a junção da preposição por mais o pronome interrogativo que. Ele possuirá o significado de por qual razão, por qual motivo. Vamos para os exemplos. Por que você não vai ao cinema? A gente pode trocar por qual razão você não vai ao cinema? Ou não sei por que não quero ir. Não sei qual o motivo que não quero ir. A gente pode fazer essa troca. Então, quando for a junção da preposição por mais o pronome relativo que, possuirá o significado de pelo qual. Ao contrário do pronome interrogativo que. A gente está falando agora do pronome relativo que. Possuirá o significado de pelo qual.
Poderá ter as flexões pela qual, pelos quais, pelas quais. Vamos, por exemplo, os lugares por que passamos eram encantadores. A gente pode trocar por os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Então, o porquê separado e sem acento, ele pode ter tanto o sentido de razão, de motivo, quanto de pelos quais. A gente sempre vai trocar por qual razão, por qual motivo ou pelos quais. O porquê separado e sem acento, ele pode ser a junção da preposição por, mais o pronome interrogativo que, por que você não vai ao cinema, não sei por que não quero ir, ou pela preposição por, mais o pronome relativo que. Se vocês tiverem dúvida entre o que é um pronome interrogativo, o que é um pronome relativo, tem essas informações também lá na folha de teoria de classes de palavras. Ó, vamos retomar lá. Vocês estão com a folha aí? O pronome interrogativo serve para formular perguntas, tanto diretas quanto indiretas. Como assim formular perguntas? Por que você não vai ao cinema? Formulou uma pergunta, pronome interrogativo que não sei por que não quero ir. É uma dúvida. Não sei por que não quero ir. Então, é uma pergunta indireta. Tanto perguntas diretas ou indiretas levam um pronome interrogativo que no porquê. Já o pronome relativo, ele retoma substantivos, substituindo-os na oração seguinte. Então, não é uma função de formar perguntas, mas de retomar substantivo. Os lugares por que passamos eram encantadores. Retoma o substantivo lugares, né? O lugares por que passamos eram encantadores. Vamos lá, agora o porquê separado com acento. Quando vier antes de um ponto, final, interrogativo, exclamação, o porquê deverá vir acentuado e continuará com o significado de por qual motivo e por qual razão. Então, o porquê. Qual que é a diferença do porquê separado com acento para o porquê separado sem acento, se os dois significam por qual motivo, por qual razão? Significa que o porquê sem acento, ele vai vir ou no início ou no meio da frase, quando indicar uma pergunta, uma dúvida. A gente coloca o acento quando ele vier antes do ponto de interrogação. Vocês não comeram tudo? Por quê? Ele está vindo no fim da frase antes do ponto de interrogação. Então, ainda mesmo significado, por qual motivo, por qual razão. Só que dessa vez no fim da frase antes do ponto de interrogação. Então, ele leva o acento. Por que junto sem acento? É uma conjunção, ou seja, uma palavra que une ideias e pode ser usado para indicar uma causa ou explicação de algo. O porquê junto e sem acento é uma conjunção explicativa. Pode ter valor aproximado depois ou uma vez que. Vamos para os exemplos. Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. A gente pode trocar por não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. O pois também é uma conjunção explicativa. Ou outro exemplo, não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo. Não vá fazer intrigas uma vez que prejudicará você mesmo. Então, o porquê junto e sem acento é uma conjunção explicativa. Vamos retomar lá o que é conjunção também.
na folhinha de vocês. Conjunções. Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. A conjunção une duas ideias, une duas orações diferentes. Se vocês forem lá nas conjunções coordenativas, no último quadrinho tem as explicativas. Aí tem porquê, por quanto, pois. Então, o porquê é uma conjunção coordenativa e explicativa. Agora, o porquê junto e com acento é um substantivo que tem significado de motivo, razão. Vem acompanhado de determinante como um artigo, pronome, um adjetivo ou numeral. Exemplos. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. O porquê. Qual a gente usa como substantivo, o porquê junto e com acento. O motivo de não querer estar conversando, a razão de não querer estar conversando é porque quero estar concentrada, certo? Dúvidas sobre o uso de porquê? Não, não tenho, não. Não. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, eu vou disponibilizar exercícios para vocês lá no Google Classroom e vocês façam os exercícios e aí conforme forem surgindo dúvidas, eu deixo o meu WhatsApp disponibilizado para vocês irem tirando as dúvidas comigo. Esses eram os dois assuntos que eu ia tratar com vocês hoje. Agora eu passo a palavra para o João, para ele começar a parte dele da aula, certo? Muito obrigada. Obrigada, viu, Bia? Valeu. João, você tá por aí? Tô sim, só tô colocando as coisas para funcionar aqui. Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai trabalhar uma coisa que é muito importante, principalmente quando a gente pensa em redação. É um dos mecanismos de coesão mais importantes para vocês terem um texto fluido, um texto rápido, um texto bem compreensível. E é uma coisa que se aborda muito pouco na escola, de forma gramatical, como a gente vai fazer aqui hoje, só que é uma coisa muito importante. E alguns vestibulares começaram a cobrar esse conteúdo não só em forma de redação, mas sim como uma pergunta de tópicos gramaticais mesmo. Então, entre umas perguntas que eu coloquei, tem umas perguntas da FUVEST, da PUC, do Enem e tudo mais. Porque é realmente muito importante que vocês entendam isso, que vocês aprendam isso, que vocês absorvam isso, para que vocês façam uma boa redação, mas para além de uma boa redação, para que vocês tenham conhecimento de que isso existe e de que é tão importante dessa forma. Hoje a gente vai trabalhar com o pronome relativo. João, só um minutinho. Tá todo mundo vendo o João? Eu acho Sim. que no cantinho da tela aqui embaixo, né? Para mim, a sua tela tá cinza. A minha Sim, tela. eu tô vendo. Tô vendo. Mas vocês conseguem ver a transmissão também? Eu não vejo nada. Eu tô perguntando se o pessoal estiver vendo tudo bem, mas eu não consigo gravar, né? Porque eu tô gravando a aula. Ah, você Dá pra ver os dois. Aqui tá parecendo que tá gravando.
tô gravando a aula, mas tá uma tela cinza, eu não consigo te Deixa eu ver. ver. Voltou ou não? Não. Eita. Tenta sair e entrar de Agora- novo. Nos outros eles estavam fazendo isso e deu certo. Sair e entrar? Sim. Ok, peraí. Se vocês estiverem vendo, não tem problema, mas a gente perde a gravação, né? Aê! Meu microfone estava desligado. Tá funcionando, Ana? A tela tá pausada para mim. Ficou congelada. Eu tô te ouvindo, mas a tela ficou congelada. Eu vou encerrar essa gravação para a gente não perder o que foi até agora. E aí eu vou tentar eu sair e entrar de novo, tá? Tá bom. Você aguenta 5 Aí eu- minutinhos? Aguento, claro. Rapidinho.